Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo, ele é resultado de duas coisas. Primeira, o processo de distanciamento social forçado que a gente está vivendo nesse momento. E a necessidade de produzir conteúdo digital para os meus alunos que estão afastados aí da sala de aula por causa de todo esse apocalipse que teve início nesses últimos dias. Então eu tô aqui no chão da minha casa, deitada sobre um quadro branco para ensinar para vocês duas coisas. A primeira delas é explicar para vocês um pouquinho das mudanças que que marcaram a passagem da alta para a baixa Idade Média. A segunda dessas coisas é um processo, uma forma de organizar ideias que eu gosto de fazer e que você pode aplicar aí para fazer uma redação, para fazer uma apresentação na sua faculdade ou na escola, enfim, ou mesmo só para estudar, tá? Você vai precisar de post-it, tá? Ou etiquetas autoadesivas, não precisa ser necessariamente da post-it, e canetinha para você escrever nas etiquetas, e você vai fazer cartõezinhos como este aqui, tá? Para você poder depois organizar as informações. Você pode usar uma cartolina, você pode usar a parede da sua casa, você pode usar uma folha sulfite, você pode usar o que você quiser, tá? Então, vamos começar? Ai, eu tô velha demais pra isso. Isso aqui não é um mapa conceitual, nem é um mapa mental, mas é uma ferramenta que dá para você usar para organizar. Principalmente esse lance dos post-its aqui que eu vou te mostrar, porque o post-it você pode tirar ele e colocar em outro lugar. Então você vai organizando informações e criando sequências e criando conexões, tá? Então, vamos lá. Eu vou aproveitar isso para retomar este conteúdo específico, mas você pode usar isso para qualquer coisa que você quiser, tá? Então, vamos lá. A gente sabe que a Idade Média, ela começa, os historiadores definiram que a Idade Média começa com a queda de Roma. É claro que ninguém sabia disso quando aconteceu, né? Isso é uma definição feita posteriormente, mas é por aí que a gente começa a perceber uma série de transformações que vão acontecer na Europa. A queda de Roma gerou uma série de transformações. Ruralização, as pessoas começaram a migrar e morar cada vez mais nas áreas rurais, uma situação de insegurança muito grande, uma situação de guerras constantes, né? Tudo isso é algo que vai ser muito presente no primeiro momento da Idade Média, que a gente chama de Alta Idade Média, que é um período que vai mais ou menos do século V até o século X. Então, o momento que a gente vai estudar agora, ele é chamado de Baixa Idade Média, e ele vai, então, do século X até o século XV, ok? Beleza, muito bem. E o que acontece aqui no século X que vai fazer essa quebra, né? Nada é de uma hora para outra, tá, gente? Nada, tipo, nossa, acabou de uma vez, assim, virou outra coisa. Não. Isso aqui é um processo de muito tempo, de séculos, e também eu tô falando, assim, da Europa toda, então nada tá acontecendo ao mesmo tempo em todos os lugares, ok? Beleza, muito bem. Então, vamos lá. O que acontece mais ou menos aqui, gente, é que a gente vai começar a perceber o fim desse fenômeno chamado invasões bárbaras. Como assim o fim, né? Não quer dizer que os bárbaros vão virar pó, que nem lá no filme dos Vingadores, né? Que de repente as pessoas começam a virar poeirinha, assim. Imagina, todo mundo indo pra uma guerra, ó, e de repente, some. Não, isso não vai acontecer. O que acontece é que com o passar do tempo e com as trocas que vão acontecendo entre esses povos não latinizados, né? E os povos latinizados, eles vão ir se tornando cristãos. E aí, não é que as guerras acabem, porque cristãos também se matam até hoje, mas o que acontece é que as guerras, as disputas
anteriores ali, por terras, invasão de cidades, né, elas dão uma diminuída, elas vão diminuindo sensivelmente. E isso vai permitindo que aconteçam algumas transformações, né? Então, vamos lá. O que o fim das invasões bárbaras ele vai gerar? Ele vai gerar uma diminuição aqui, ó, na quantidade de guerras, né? Uma diminuição na quantidade de guerras. Diminuindo a quantidade de guerras, a gente vai ter um aumento de duas coisas. A gente vai ter um aumento da segurança, né? E um aumento da população. Então, pensa comigo, né? Menos guerras, obviamente, geram menos mortes, ajudaria já no aumento da população. É claro que outras coisas vão acontecer aqui a partir do século X, a gente tem também questões climáticas na Europa, que vão permitir que a agricultura dê uma melhorada, as pessoas consigam produzir mais, se alimentar mais, mas aqui eu vou pensar exclusivamente na questão das invasões bárbaras. Então, aumenta a segurança e aumenta a população. Aí, o que vai acontecer, né? Aumentando a população, gente, a gente vai ver uma transformação naquela economia feudal. Aquela economia feudal que antes não era somente, mas era basicamente agrícola, né? É claro, as cidades sempre continuaram existindo, as cidades não deixaram de existir, elas não sumiram no mapa, né? Mas o que vai acontecer, né? Esse processo de invasões faz com que muita gente saia das cidades, então a população nas cidades diminui, né? E vai para o campo. E viver na cidade se torna inseguro, né, durante esse primeiro período da Idade Média. E com isso aqui, tudo isso vai mudar. Então, a cidade torna-se mais segura, mas tem outra coisa também. Se a população vai crescer, aquela população dos feudos, né, que vivia lá nas áreas rurais e tudo mais, ela começa a crescer e começa a faltar espaço, né? Então, diminui a quantidade de terras, certo? Diminuindo a quantidade de terras, a gente vai ter alguns problemas aqui. Por quê? Aquela população que vivia, né, num regime servil, vivia da produção agrícola. E se tá faltando terra, a terra já começa a não dar conta de não ser suficiente para todo mundo. Então, tem dois processos que vão acontecer aqui, né? O primeiro é que começam a se abrir novas áreas de pastagem. Eu também não coloquei isso aqui, mas a gente poderia acrescentar. Começam a se abrir novas áreas de pastagem, dranos vão ser... dranos. Pântanos vão ser drenados. Dranos vão ser pantados. Pântanos vão ser drenados. Florestas começam a ser cortadas, enfim, para abrir espaço, para ter mais terra que produza o suficiente para todo mundo. Mas também muitos senhores feudais se veem obrigados a liberar servos da relação lá servil, e alguns servos começam a sair também por conta, porque falta terra e falta comida e a galera vai morrer de fome, né? Então, em alguns lugares. Então, começa a acontecer também alguns processos aqui. Eu coloquei aqui, ó, um aumento na circulação de pessoas, certo? E um aumento dos burgos, tá? Como tem menos guerras, né? Como tem menos guerras, como tá mais seguro, as pessoas elas têm a possibilidade de circular mais, né? Antes a população feudal circulava menos, primeiro porque o servo está preso ao feudo, né? Segundo, que não tem muito para onde ir, né? O servo medieval, ele não tem muito para onde ir. Se ele está no feudo, e vocês já devem ter ouvido falar que a situação no feudo é bem ruim, é bem complicada, se ele pudesse, ele sairia de lá. O que acontece é que ele não tem muito para onde ir. Se as cidades são... enquanto as cidades não são seguras, é melhor você ficar no feudo, mesmo que em condições não tão boas, do que você ir para cidades, certo? Então, agora não. Agora, como há mais segurança, né, eu me sinto mais livre para circular por aí.
E além disso, diminui a quantidade de terras. Então eu preciso ir buscar uma outra atividade. Às vezes, ficar no campo não vai ser assim tão bom para mim, né? Então aumentam os burgos. O burgo é um nome dado à cidade medieval, tá? Eu coloquei aumentam os burgos aqui para poder apresentar esse termo para vocês, mas eu poderia colocar aqui cidades. Então, aquelas cidades que antes tinham diminuído, agora elas voltam a crescer, novas cidades vão surgir. Isso aqui vai gerar algumas transformações, tá? Então, vamos lá, ó, o que vai acontecer aqui? Bom, lá no burgo, começa a se desenvolver um grupo social que antes não existia, ou era, assim, existia, mas não com esse nome e talvez não tinha não era tão significativo na economia feudal, né? Como a economia feudal é mais agrícola, as trocas baseadas na moeda não eram tão importantes assim, né? A moeda nunca deixou de existir, nunca deixou de ser valiosa, né? O ouro, as riquezas, mas a maioria das pessoas estava fora disso, né? Agora não, agora as pessoas estão indo para a cidade e lá nas cidades outras formas de atividade vão se desenvolver. E aí quem habita a cidade, quem habita o burgo é o burguês. E aí esse grupo aqui, ó, ele surge, né? Esse grupo é um grupo que ele vai viver do comércio, do artesanato, de atividades realizadas dentro da cidade, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, duas setas e vou colocar aqui desenvolvimento do comércio, tá? Desenvolvimento do artesanato. Se agora eu tenho cidade e lá na cidade a galera vive do comércio e vive do artesanato, eu tenho um aumento na circulação de moedas. O aumento da circulação de moedas está ligado tanto ao aumento da circulação de pessoas por aí, quanto ao desenvolvimento do comércio e ao desenvolvimento do artesanato. Com a circulação de moedas, eu vou ter uma retomada da economia monetária, né? Então, assim, é claro que, assim, como eu falei, não é que as moedas deixaram de existir, as pessoas deixaram de usar isso. Tô falando de Europa Ocidental, na verdade, vou deixar mais claro ainda, né? Porque não são todos os lugares aqui isso aqui se aplica, tá? Tô falando de Europa Ocidental. Então vai acontecer uma retomada da economia monetária. As moedas nunca deixaram de existir, elas estavam circulando, mas dentro da Europa Ocidental isso tinha dado uma diminuída, porque tinha diminuído as cidades e as transações econômicas ligadas às cidades, ok? O que a nobreza está fazendo enquanto isso, né? Então vamos lá. Ó, a gente falou que deu uma diminuída na quantidade de terras. Eu vou mudar aqui, ó. Olha que beleza isso. Aí eu mudo as setinhas. Trago essa pra cá. Trago essa pra cá, né? E ligo essa aqui embaixo. Muito bem. A quantidade de terras diminui para todo mundo, gente. Não é só para os servos, é para os nobres também. Tem que pensar que durante as invasões bárbaras, a nobreza, ela desenvolveu aquele seu estilo de vida, né? Baseado em guerras e na conquista de terras. E a conquista de terras era base para que ela tivesse, para que ela desenvolvesse aquela relação de suzerania e vassalagem e para que ela tivesse riquezas na forma de produtos, tributos que eram pagos pelos seus servos e tudo mais, e tivesse terra para distribuir na relação de suzerania e vassalagem, e para ter mais vassalos, para ter mais pessoas lutando nos seus exércitos, para conquistar mais terras, né? Beleza, conforme a quantidade de terras foi diminuindo, a nobreza, ela vai mudar um pouco a maneira como ela destinava suas terras. Como assim? Bom, existia um costume entre povos germânicos de dividir as terras entre todos os filhos quando o pai morria. Então, quando o pai morria, todos os filhos
recebiam terras, né? As terras eram divididas igualmente. Enquanto a gente tinha uma grande quantidade de terra, tudo bem, beleza. O problema é quando essas terras de tão divididas e redivididas e redivididas e redivididas e redivididas, elas vão ficando menores, né? Porque se a terra ela é pequena, ela não produz tudo o que ela precisa. E lembre que a gente está falando de uma época antes aqui um pouquinho, né? Antes aqui desse desenvolvimento do comércio. Então, essa economia, ela não é baseada na compra e venda, ela é baseada na produção agrícola do que você precisa, basicamente tudo que você precisa, né? Então, mudou-se o costume. Como uma grande quantidade de nobres estava já, poderia acabar ficando com unidades de terras muito pequenas, passou-se a utilizar nas heranças o direito de primogenitura, ou seja, apenas o primogênito herda, né? O que é o primogênito? O primeiro filho, beleza? E isso vai gerar uma grande quantidade de nobres sem terras, né? Porque o primeiro filho herda, os outros filhos não têm terra. Ou eles vão para o clero, e aí eles passam a administrar terras da igreja, né? Ou então eles ficam sem terras, né? E nobre sem terra é um problema, porque o nobre sem terra, quem ele é? O que acontece? Essa nobreza sem terra começa a ou brigar entre si, ou começa a cobiçar os bens da igreja. E cobiçando os bens da igreja, começa a ameaçar toda a estrutura medieval. A igreja vai dizer que as obras dela de caridade dependem dessas terras. Porém, essa nobreza começa a questionar a igreja. Isso aqui, entre outras coisas, vai gerar as cruzadas. Eu coloquei pra cá, mas eu vou mudar de novo. Então, olha que legal esse negócio, gente. Muito legal isso. Apago essa setinha, coloco isso aqui pra cá, né? E aí eu vou colocar cruzadas aqui. Por que eu vou colocar cruzadas aqui? Porque cruzadas está conectado com um monte de coisas. Então eu vou fazer uma seta assim, ó. Tchu, 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 tchu. Eu coloquei aqui também o aumento da troca de ideias, né? Por que eu acho isso relevante? As pessoas ficavam muito presas, né? A maioria da população estava presa à terra. Então a circulação de pessoas, ela era muito pequena. E quando você tem menos contatos, você tem menos conhecimento. Exatamente porque as pessoas estão muito presas. Então, assim, o aumento da circulação de pessoas, ele também irá desenvolver um aumento da troca de ideias. E é exatamente esse aumento da troca de ideias que vai possibilitar um avanço no desenvolvimento do artesanato. E aí eu tirei as cruzadas daqui. Então agora eu vou retomar. Por quê? Muito bem. Cruzadas daqui pra cá, né? Nobreza sem terras, aqui. Beleza, tá tudo aqui de novo, tá? As cruzadas, gente, elas estão ligadas a uma série de questões, né? As cruzadas também vão estimular o desenvolvimento do comércio. As cruzadas também vão estimular a circulação de moedas. Faltou aqui uma. As pessoas migram para as cidades, há um aumento dos burgos, mas não é todo mundo que vai conseguir emprego. Não é todo mundo que vai conseguir se estabelecer bem nas cidades, tá? Isso aqui vai gerar um aumento da pobreza que também vai estar ligado às cruzadas. Por quê? Muitas pessoas que participam das cruzadas são pessoas pobres, são pessoas que não têm condição nenhuma de vida, de trabalho, né? E essas pessoas, elas vão para as cruzadas com a esperança de ganhar o perdão dos pecados, porque para elas isso é, às vezes, melhor do que ficar ali naquela situação em que elas estão, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha conseguido compreender tanto as mudanças quanto o funcionamento dessa estrutura que eu quis mostrar aqui para vocês. E espero que isso te ajude a estudar, te ajude a organizar melhor as suas ideias
enfim, para os próximos conteúdos. Essa é uma forma de estudar que você pode usar sempre, sempre que você quiser, tá bom? Então, que bom passar esse tempo na sua companhia. Obrigada pela paciência, obrigada pela audiência. Acompanhe os nossos vídeos no Histórica sempre. Curta, compartilhe com seus amigos, com seus professores, enfim, vamos multiplicar conhecimento. Beijos, até a próxima!